Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao nono Fórum de Economia Aplicada, convidamos a todos e todas que para assistirem à mesa redonda Economia do Setor Público com o Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, e a professora Silvia Matos, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. As apresentações terão a duração de 25 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas ao final da palestra. Aos ouvintes, eu peço que encaminhem suas perguntas pelo chat do canal oficial do Nono Fórum no YouTube para que possamos direcioná-las para o palestrante. Eu queria também avisar vocês que é importante o preenchimento do formulário, do questionário que se encontra disponível lá no site com a programação do fórum, porque é inclusive esse preenchimento que vai garantir a concessão do certificado do evento. Então, peço que direcionem um tempinho aí para preencher esse formulário. Então, nós vamos iniciar a primeira palestra com a professora Silvia Matos. Ela é coordenadora do Boletim Macro IBRE, responsável pela elaboração de cenários macroeconômicos do Instituto. É professora do mestrado profissional em Economia da Escola Brasileira de Economia e Finanças, da Fundação Getúlio Vargas. Foi economista do Departamento de Pesquisa do Banco BBM, coordenadora do Núcleo de Soluções da Superintendência de Clientes Institucionais da FGVI, atuando na área de projeções econômicas e análises setoriais. Possui publicações nas áreas de macroeconomia e crescimento econômico, é doutora e mestre em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Eleita economista-chefe em 2019 pela Ordem de Economistas do Brasil. Então, eu peço a Silvia que comece, então, a sua apresentação. Agradeço a presença de todos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento do Fórum de Economia, né, de Economia Política, de Economia Aplicada, né, da Economia do Estado da Bahia, com o Felipe Salto, né, diretor executivo da IFE, né. Parabéns, Felipe, pela sua atuação na Instituição Fiscal Independente. Obrigada, Gisele, pelo convite, para todos, né, da universidade. Então, eu vou compartilhar com vocês, inicialmente, a minha apresentação. Tem alguns slides, eu gostaria de abrir a apresentação um momento. Todos estão visualizando a apresentação? Está perfeito, Silvia. Perfeito. Então, a ideia dessa apresentação, né, Felipe está aqui, né, podendo nos ajudar a entender melhor toda a crise fiscal que estamos passando. Então, aqui a ideia é um pouco complementar o que vai ser discutido e depois a gente abre, né, para perguntas mais específicas. Eu acho que primeiro é importante destacar, né, que foi uma crise, né, nós estamos passando por uma crise econômica sem precedentes, não só no Brasil, no mundo, né, algo nada comparável, né, como a crise de 2008, é só comparável, né, realmente com períodos de guerra ou mesmo com períodos da gripe espanhola, algo muito atípico, né, que foi realmente devastador, né, não só para as empresas, mas para as famílias, né, na capacidade de geração de renda das famílias. Mas algo importante aconteceu que rapidamente, né, todos os países, todos os governos atuaram em tentar amenizar os impactos dessa crise. Né? Então, também, né, a ação de políticas foi sem precedentes, isso é muito importante. E aqui, né, como já aconteceu em 2008, né, uma atuação de política monetária muito expressiva, mas a novidade aqui foi a necessidade do Estado, da política fiscal, né, porque realmente foi necessário para evitar realmente falências de empresas, para tentar preservar minimamente a renda das famílias, e os valores são muito elevados. Né? Então, no próximo slide, eu tenho um gráfico que tenta comparar o que foi gasto no Brasil e diversos outros países, são dados do FMI, né? E a ideia aqui também mostrar, né, que há, enfim, diferenças, né, heterogeneidade entre os países, né? E o principal destaque aqui é o Brasil, né, nesse grupo aqui de países, muito mais próximo de países desenvolvidos, como Japão, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. E, na verdade, né, foi muito além, né, em termos de valores, magnitude, quando a gente compara, por exemplo, países da América Latina, né, como o México, por exemplo, e outros países. Tanto que o resultado, na verdade, o resultado do PIB do segundo TRI, né, de uma queda de 9,7%, foi muito mais próximo dos países desenvolvidos.
né, do médio da OCDE, mas também que o Brasil também atuou nessa direção muito acima da média dos países emergentes. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse gráfico, que tenta separar o tipo, né, de políticas fiscais, que foi para quê? Para famílias, empresas, para preservar o emprego. E o destaque aqui do Brasil, né, há várias aqui qualificações, né, de políticas. O Brasil se destaca muito pela ser essa barra em azul claro, que é um pouco maior quando a gente compara com vários outros países. O que é isso? São políticas voltadas para transferência de renda para as famílias, né? E a gente sempre gosta de comparar com China, né, um país que fez muito menos, né, que outros países, mas China, basicamente, deu apoio para as empresas, né, para geração de emprego, para crédito, mas não deu recursos para as famílias. Então, isso é muito importante. Então, primeiro, né, quando a gente avalia entre os países quanto que foi, né, gasto, né, para combater a pandemia, e segundo, que tipo de política? Porque isso tem efeitos completamente diferentes do ponto de vista do resultado mesmo do PIB. Né? Só que a gente tem que sempre lembrar, né, que o Brasil, né, tivemos agora, né, com essa pandemia, novos desafios, mas a gente tem que lembrar dos nossos velhos desafios, né? Sem dúvida, foi necessário o Brasil adotar, né, medidas como essa, né, de tentar amenizar os impactos da pandemia, mas é importante lembrar que o nosso ponto de partida também era muito ruim, né, tanto do ponto de vista de desemprego, né, a gente já partiu de um nível de desemprego muito elevado, acima de 10%, com muita informalidade, baixo crescimento econômico e sem crescimento da produtividade. E esse é um ponto importante porque nós, né, a gente sabe que essa pandemia ela afeta muito o setor de serviços, né, efeito devastador, né, de 2015, 16, nós saímos da recessão, mas o emprego gerado foi muito emprego informal. Né? E agora, realmente, é o setor que mais sofre, e o setor de serviços tem alta informalidade, e ele sofre muito, principalmente serviços prestados às famílias. Então, foi fundamental aí, né, para a gente conseguir tocar um pouco a economia nesse período, foi essa transferência de renda. Né? Então, em primeiro lugar, então a gente tem que dizer que foi realmente necessário, porque seria impossível, né? Tanto que o governo conseguiu atenuar o choque. Mas o problema todo é que, quando a gente gasta muito, a gente tem que saber das condições iniciais para gerar esse gasto. E aí, novamente, Felipe pode detalhar melhor, mas sem dúvida, né, já vinha de um período, desde 2014, com déficit primário, né, elevados, né, e uma dívida bruta já de em 2019 de 76% do PIB, praticamente 20 pontos percentuais acima da média dos países emergentes. Então, nosso ponto de partida, não só em termos de crescimento econômico, condições de crescimento econômico já eram ruins, mas também as condições fiscais. Então, esse é um ponto, infelizmente, importante para a gente pensar o futuro, né? E, novamente, né, para a gente, quando a gente pensa nesse contexto, porque a gente sabe, né, que todos os países estão gastando bastante, o Brasil também, mas o que a gente tem que fazer para não perder, digamos assim, o foco, né, para poder voltar a crescer, né, de uma maneira consistente, né? Isso é muito importante, não é só crescer a partir de um ponto muito baixo, é voltar, né, nesse período pré-crise e voltar a acelerar um crescimento acima de 1%, que foi a nossa média no período pós-recessivo. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar é que é necessário, né, manter a taxa de juros reais, né, e por muito tempo. E aqui a gente só conseguiu, né, seguir a média mundial de manter juros reais baixos porque nós tivemos realmente uma coragem fiscal, né, com a medida do teto dos gastos. Né? Então, infelizmente, a gente está no momento, né, que tem se discutido, né, se vai se conseguir manter um teto ou não, né? Então, essa é uma questão muito importante, porque isso atrapalha muito a recuperação do crescimento econômico, isso se traduz o quê? Juros baixos no curto prazo, mas curvas de juros mais pressionadas. Por outro lado, também gera muita incerteza. O IBE produz um indicador de incerteza, que eu já vou mostrar para vocês, e incerteza elevada também não faz com que o investimento volte. Né? E, por fim, né, quando a gente pensa em retomada de crescimento, nós temos que lembrar, né, que a gente não pode esquecer dessa agenda tão importante, que é a agenda de reformas para aumentar a produtividade, né, que realmente, no caso brasileiro, é o nosso ponto fraco, né, além da questão fiscal, mas é um ponto fraco de muitos e muitos anos, de mais 40 anos. Né? Então, as políticas públicas, né, elas devem ser reformuladas para serem mais eficientes do ponto de vista econômico, para gerar produtividade, mas, sem dúvida, também temos que pensar que elas têm que ser eficazes do ponto de vista social. Antes de entrarmos nas discussões de fundo, né, tanto a questão fiscal como a questão de produtividade, eu gostaria de destacar esse gráfico, que é um indicador que é produzido pelo IBRE, que é um indicador de incerteza econômica, e aqui a gente separa em dois componentes, a incerteza da economia, né, da política, né,
em azul, em laranja, a incerteza relacionada à política fiscal. Acho que o primeiro aspecto, né, que dá para destacar, né, que nós tivemos, a partir da saída da recessão, um período muito elevado de incerteza, tanto, né, do ponto de vista político, também como de vista da política fiscal. Só que, do ponto de vista da política fiscal, houve até um recuo. Mas do ponto de vista da política, né, em azul, a gente percebeu aí períodos aí de muita incerteza. E é claro, com a pandemia normal, todos os indicadores de incerteza no mundo e aqui no Brasil subiram, mas o que me preocupa bastante é o período da volta, né? O indicador relacionado, todos os indicadores de incerteza que não estão relacionados à política fiscal recuaram, mas o indicador da incerteza sobre a política fiscal parou de recuar nos últimos 2 meses. Por isso, porque a gente está vendo toda uma discussão, né, da dificuldade de manter essa ancoragem fiscal. E isso, a incerteza elevada, produz o quê? Né, uma incerteza sobre o futuro, sobre as taxas de juros. Isso faz com que o investimento privado é penalizado. Nós temos diversos estudos, tanto no IBRE de outros pesquisadores, que mostram, né, que incerteza elevada, mesmo com taxa de juros mais baixas no curto prazo, não geram o investimento, porque investimento precisa de previsibilidade, regras claras e conseguir visualizar o futuro, né? Então, num cenário de incerteza econômica, a gente não volta a um crescimento mais elevado permanente. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Outro ponto, né, que antes de falar da questão fiscal atual, eu gostaria só de falar um pouquinho histórico, né, dessa crise que a gente está vivendo e como ela foi construída ao longo dos anos, né? A primeira característica, né, do Brasil, que a gente olha lá nos últimos 20 anos, né, uma elevada carga tributária, tá, para um padrão de um país emergente, né, e com um aumento muito elevado de gastos públicos, mas muito voltado para as transferências. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Claro, né, numa tentativa de construir um estado de bem-estar social. Mas esse estado de bem-estar social, a gente sabe, né, que o Brasil faz muitas políticas sociais, mas infelizmente também gasta-se com muitas pessoas que não deveriam, né, que não geram, né, redução de desigualdade, né? A gente sabe que no Brasil nós temos um setor público com aposentadorias, os antigos, né, com aposentadorias e pensões por morte muito elevadas, né, que vão durar por muito tempo ainda, né, mesmo com as reformas, a gente sabe que isso demora, né, a gerar efeitos. A gente tem um prêmio salarial do funcionalismo público brasileiro, ele é muito alto quando a gente compara, por exemplo, com vários outros países, né, tem estudos que mostram isso, do Banco Mundial, e apesar de ter reduzido ao longo do tempo, nós temos ainda subsídios muito elevados. Isso tudo, né, você não tem mais capacidade de aumentar a carga tributária, o que acontece? Os investimentos reduzem e a capacidade hoje do Estado brasileiro investir é praticamente nula, né? Então é uma situação muito complicada. E esse gráfico é só para mostrar que a carga tributária brasileira, né, é de padrão de países da OCDE. Né? Aqui em laranja nós temos uma série histórica de países da OCDE, né, beirando aqui em torno de 35% do PIB, que é o último dado que eu tenho em torno de 2017, 2018. E o Brasil, né, nessa linha azul, muito mais próximo do país da OCDE, e quando a gente compara, por exemplo, com a América Latina sem o Brasil, a diferença é expressiva. Então, quando a gente fala, vamos ter que subir a carga tributária, eventualmente, talvez vai ser, infelizmente, alguma necessidade, mas qual o espaço para isso? O espaço é relativamente, se ele existe, ele é muito pequeno, né? Então, novamente, não temos espaço para aumentar a carga tributária e ela já é excessiva no Brasil. Talvez é mudar a composição dessa carga tributária, mas menos de magnitude. Por outro lado, né, a gente observa ao longo de toda a nossa história, que eu tenho gráficos desde o início, né, final dos anos 90, que mostram que os gastos, as despesas recorrentes como proporção do PIB só subiram, eram 14% do PIB do governo central, e hoje rodando em torno de 19%, 20% do PIB. Né, o teto conseguiu restringir isso, evitar esse aumento, pelo menos nesse período. Né? Claro que o PIB agora está desabando, então é natural como proporção do PIB ele aumentar temporariamente esse ano, mas conseguimos estancar no sentido de estabilizar, mas a questão toda é que a gente precisa reduzir isso, e foi mascarado, né, por um período aí de aumento de receitas através de aumento de carga tributária, todo um período de boom de commodities, formalização, né, do mercado de trabalho, foi um período muito importante aqui nos anos 2000, e de lá para cá, infelizmente, é que a gente brinca, é uma boca de jacaré, levando ao aumento do déficit, né, déficit primário. E aqui só para mostrar, né, que essas despesas que aumentaram, as despesas recorrentes, vieram realmente das políticas de transferência, né, que eram em torno de 5% do PIB, lá no final dos anos 90, e hoje é acima de 10%, 11% do PIB, mais ou menos em torno desse patamar. Né? E, novamente, nós conseguimos, né, manter um pouco, né, os outros gastos com o pessoal, mas, sem dúvida, a gente poderia reduzir um pouquinho esses gastos com o pessoal como proporção do PIB.
Acontece, né, que a gente conseguiu controlar foram as demais despesas. Nessas demais despesas nós temos investimentos, infelizmente, reduzindo fortemente, mas ao mesmo tempo também tivemos um aumento muito forte aqui no período, né, do último governo do PT, nós tivemos um aumento muito forte dos gastos, né, com subsídios, né, e isso a gente conseguiu reduzir ao longo do tempo. Isso é importante mostrar que houve uma redução, sim, mas ainda eles são elevados, né, em torno de 4,5% do PIB. Nem isso, né, só para mostrar para vocês, um déficit aumentando ao longo do tempo. Esse ano, né, é até difícil saber o número final, mas hoje a nossa estimativa é em torno de 14% do PIB do déficit desse ano. Mas o que eu gostaria talvez de ressaltar é que essa barrinha azul, que a gente chama, né, o primário recorrente do governo central, olhando despesas recorrentes e receitas recorrentes. E essa barra azulzinha tem sido muito baixa desde 2009. Né? Então, isso mostra a dificuldade do governo, né, do governo conseguir gerar, enfim, superávites primários no Brasil. E de lá para cá, a gente dificilmente consegue imaginar, né, fazendo os modelos, a volta do superávit primário no Brasil. Só que isso que acontece, mesmo num cenário otimista, que é só um exercício que a gente faz de tentar de pensar na dívida bruta brasileira, mesmo que a gente volte ao crescimento, os juros reais fiquem baixos, não há nenhum problema sério, digamos assim, né, de instabilidade fiscal, a dívida bruta, que deve fechar algo mais próximo, né, entre 97% e 100% do PIB esse ano, ela deve subir muito, né, e continuar no patamar elevado. Essa é a grande discussão. E é difícil gerar um cenário com redução significativa dessa dívida, né? E a gente faz exercícios, é muito difícil. Então, a dívida fica no patamar alto por muito tempo. Então, a gente precisa ter condições muito boas, juros reais muito baixos, volta do crescimento econômico, ou a volta realmente do superávit primário, que esse é o desafio maior, né, para ter dívida cadente. Né? E isso é um patamar arriscado para um padrão de um país como o Brasil. Né? Então, qual é o desafio? Né? Então, o desafio hoje, né, além de reformular o nosso Estado para termos políticas públicas mais eficazes do ponto de vista social, que essa é uma demanda que veio para ficar, não só no Brasil, mas no mundo, mas sempre temos que pensar nas políticas eficientes, né, que é um entrave para o nosso próprio crescimento, e sem crescimento a gente não consegue também fazer políticas sociais. Esse é um ponto extremamente importante. Baixo crescimento limita muito a atuação do próprio Estado, né? E aqui eu só fazer um pouquinho de um resumo, né, que a gente sempre pensa, né, no que as políticas públicas, o que elas estão fazendo, e muitas vezes no Brasil, né, a gente chama o que é o capitalismo de compadria. O que é isso, né? A gente tem um número crescente, né, de mecanismos, de políticas que beneficiam grupos organizados específicos, né, e que dá custos para a sociedade como um todo. E aqui, quando a gente fala, não é questão de corrupção, são políticas legais, né, de beneficiar alguns grupos, né? E o problema todo, né, dessas políticas é aquela, claro, tem um elevado retorno privado, mas o custo social dela é difuso, e isso é muito difícil, porque nesse contexto, os pequenos grupos, né, conseguem se organizar e manter esse privilégio, né? O exemplo clássico é a Zona Franca de Manaus, né, que é uma política que a gente sabe, né, que favorece um grupo restrito, e seria muito melhor, talvez, né, dar esses recursos diretamente para a população do que manter uma política como a Zona Franca de Manaus. A gente sabe que é ineficiente do ponto de vista econômico. Mas a gente sabe que é tão forte, né, o poder de organização, que é difícil acabar com esse tipo de política. E o custo das políticas, ele é muito difuso, né? E aí, como ele é difuso, é difícil, né? É difícil as pessoas se organizarem, a sociedade se organizar para tentar o quê? Evitar esse tipo de política, né? Então, por isso, né, que é muito difícil a gente imaginarmos essa situação que a gente está vivendo, que a gente tem, né, uma pressão muito grande para manter privilégios, né, e a sociedade tem dificuldade de se organizar e ir contra esse tipo de política. Então, há diversas evidências, tá? Eu estou lhe avisando, desculpe, do tempo, viu? Tá ótimo, 5 minutinhos. Então, primeiro, são diversas políticas, aqui depois eu deixo a apresentação para vocês. Isso melhorou ao longo do tempo, acho que é muito importante. Houve, assim, uma preocupação muito grande do governo Temer em reduzir essas concessões de benefícios, né, de subsídios, mas ainda é muito elevado, tá? E essas políticas, novamente, elas trazem um impacto fiscal elevado, né, e não geram benefícios, né? Basicamente é essa mensagem que eu quero passar. E tem diversos estudos que mostram isso, tá? E só para finalizar, que eu acho que é um tema importante, né, e muito importante não só para o Brasil, mas também para o IBRE, né? O IBRE tem o Observatório da Produtividade Regis Bonelli. Nós construímos estatísticas de produtividade desde os anos 80 para o Brasil, tem diversos estudos.
E, infelizmente, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, nós não temos crescimento da produtividade há muitos anos, a gente só conseguiu ter um aumento de PIB per capita porque nós tivemos realmente bônus demográfico e isso acabou, e agora vai depender realmente da produtividade, né? E esse é o desafio. E aqui, né, tentar fazer um resumo dos principais fatos estilizados da produtividade no Brasil, dos estudos que nós fizemos no IBRE. Acho que a primeira questão é que o problema de produtividade no Brasil é um problema sistêmico, né? Não é porque o Brasil, né, tem pouca indústria, se tivesse um pouco mais de indústria, iria resolver o problema, né? Uma questão da composição setorial. Infelizmente, isso não é verdade. O nosso problema é sistêmico em todos os setores, né? Estamos muito distantes da fronteira e os diversos estudos mostram isso. Quem tiver interesse, estou à disposição para, enfim, passar toda essa parte da literatura para vocês. Um outro problema no Brasil que é muito importante, né, principalmente quando a gente compara países, né, desenvolvidos, nós temos muita informalidade, né? Os estudos mostram que as empresas formais, ela tem, em média, 4 vezes mais produtividade do que as empresas informais, ou seja, elas são muito mais produtivas, né? Por quê? Né? Utiliza mais capital, tem mais capital humano, mais tecnologia, tem acesso ao mercado de crédito, extremamente importante. E além de a gente ter muita informalidade, mesmo dentro do setor formal, tem estudos que mostram, né, que nós temos um grupo muito forte, muito elevado de empresas pouco produtivas, mas até formais, esse é um ponto importante. Quando a gente compara, por exemplo, até com China, México, né, e o Chile, por exemplo, a gente observa, né, quando tiver distribuição entre cada setor, que o Brasil, infelizmente, tem empresas com muita baixa produtividade. Essas empresas mobilizam recursos, né? E, infelizmente, a média brasileira é muito baixa por conta disso, né? E qual que é o problema, né? É que nós dizemos o seguinte, vamos resolver, né, o problema da informalidade no Brasil dando, né, um CNPJ, né? O Brasil fez isso nos últimos anos, mas esse é o problema, né? É muito difícil fazer com que essa empresa, mesmo tendo um CNPJ, ela sendo formal, ela aumentar a sua produtividade, porque depende muito do nível de escolaridade. Tem a literatura que mostra isso. E estudos nossos também do IBRE, de outros pesquisadores, mostram o seguinte, que todos esses programas de formalização de micro e pequenas empresas no Brasil, como o Simples e o MEI, geraram mais impacto fiscal, custo fiscal, mas do ponto de vista de produtividade, o impacto foi muito pequeno, infelizmente. Então, o desafio é muito grande e educação é essencial, né? Então, novamente, só para tentar mostrar que esse é o grande problema, né? Como ocorre, por exemplo, no México, que é um case interessante, né? De um país que fez estabilidade macro desde os anos 90, mas a produtividade, desde aquela época, aumentou muito pouco. E, basicamente, é isso, né? As empresas de maior porte do setor formal, que são as mais produtivas, elas são, né, penalizadas por essas políticas, né, econômicas, né, por elevadas alíquotas de impostos, contribuições previdenciárias, e as empresas do setor informal, as menos produtivas, são beneficiadas, né? E isso é um ponto importante. Então, o desafio é esse, né? Você consegue atingir um nível de renda média, que a gente fala, e aí é como conseguir ter ganho de produtividade quando o setor de serviços que é o setor dominante. E o setor de serviços depende muito de capital humano, né? E hoje, né, no Brasil, o setor de serviços é mais de 70% do valor adicionado, né? Então, isso ocorre o quê, né? Problema tal da armadilha da renda média, né? Os países ficam realmente tendo dificuldade e o Brasil passa por isso, né? E como fazer com que, né, as instituições, a política econômica pró-crescimento consigam, de fato, né, atuar na direção de evitar a desaceleração do crescimento. Então, o que fazer, né? Tentando só para finalizar, a ideia aqui é que não adianta fazer políticas setoriais, tentar alocar recursos em setores específicos, é preciso criar condições para uma alocação eficiente de fatores em todos os setores, né? E evitar o que a gente chama de má alocação de recursos. No Brasil, a gente observa isso muito, né? E como a gente pode fazer isso? Primeiro, eliminar todas as distorções, né, que afetam mais as empresas produtivas, né? E aí todas as medidas que podem melhorar o ambiente de negócios. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para tentar reduzir os regimes especiais. Essas renúncias fiscais, elas são onerosas do ponto de vista fiscal e são ineficazes do ponto de vista de produtividade, né? E só para finalizar, a gente precisa realmente, né, de, além de conquistar a estabilidade macro, né, que é necessário, solidez fiscal, a gente também tem que pensar nas políticas, né, que gerem crescimento econômico, né? E exemplo muito clássico, importante para o Brasil é o caso mexicano, né? Então, a gente tem essa longa, né, agenda de reformas que começamos com o governo Temer, avançamos bastante, né?
mas não tem outra saída. E a pergunta, né, o que a pandemia, né, vai gerar, né? Se a gente vai conseguir manter essa trajetória, né, após superar a pandemia. Porque, claro, no período da pandemia é um período atípico, né? Saímos, digamos assim, do natural, do caminho traçado, mas a questão é que a gente não pode se perder nesse caminho, porque, infelizmente, não temos não Então, dando continuidade à mesa redonda da economia do setor público, eu convido o Felipe Salto para fazer sua apresentação. O Felipe é mestre em Administração Pública e Governo e graduado em Ciências Econômicas pela Fundação Getúlio Vargas, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, e foi prêmio Jabuti 2017 em Economia. Então, Felipe, seus 20 minutos de apresentação. Bom, obrigado a todos pelo convite, eu agradeço em nome da Gisele, cumprimentar também a Silvia Matos, sempre bom estar nesses eventos com a Silvia, que é certamente uma das analistas mais apuradas que a gente tem, que acompanha muito a conjuntura econômica, sobretudo questões de produtividade, mas também lá no IBRE as questões fiscais de contas públicas. Então é um prazer estar aqui com você, Silvia. Aliás, parabéns pela apresentação. Eu trouxe aqui para vocês alguns resultados e algumas análises que temos feito na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, e o nosso objetivo maior é dar transparência para as contas públicas, é colaborar com essa atuação para que a disciplina fiscal se restabeleça, né? As IFES ao redor do mundo têm essa função precípua de buscar disciplina fiscal. Então, para isso, a gente analisa os principais números, e os detalhes das contas públicas, do orçamento, e faz também cenários prospectivos. Essas projeções, hoje, são muito difíceis de serem feitas nesse contexto de pandemia e de incerteza elevada, mas uma coisa que é preciso ter claro é que o nosso problema fiscal de desequilíbrio das contas públicas ele é estrutural e tem a ver com um gasto público muito elevado e muito rígido, né? A gente gasta muito com pessoal e previdência e sobra pouco espaço para investimentos, né, que são despesas relacionadas ao crescimento econômico. Eu vou compartilhar aqui, então, os slides com vocês. Peço para a Gisele confirmar se já está conseguindo visualizar. Tá, perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Eu dividi a apresentação em 4 partes, né? Na primeira parte é o diagnóstico, vou apresentar para vocês um pouco dos números. É preciso a gente ter clareza de que o problema fiscal não começou com a crise da Covid-19, ele é anterior. A dívida pública no ano passado encerrou em 75,8% do PIB. E com a crise da Covid, o que acontece é que a perspectiva é de um crescimento maior para essa dívida PIB do que se previa anteriormente. A projeção da IFE agora é de 96,1% do PIB. A Silvia falou entre 97% e 100%. Então, nós estamos caminhando para um nível nunca antes visto na dívida pública, no Brasil, para a dívida pública. É claro que num contexto também de juros reais, taxa de juros descontada à inflação esperada, também nunca antes visto, é um juro muito baixo, isso é que permite ter uma dívida mais elevada, mas a gente está operando, nesse sentido, no fio da navalha, é um risco muito alto. Não dá para fazer gastos que não sejam estritamente necessários, sobretudo numa pós-crise, porque neste momento, ao longo de 2020, enquanto perdurar a crise da doença, da Covid, é claro que o mercado, aqueles que compram a dívida pública, o resto do mundo, a sociedade em geral, vão avaliar as ações do governo em uma perspectiva comparada, né? Os outros países no mundo também estão tomando ações expansionistas. O Brasil tem um orçamento fixado de créditos extraordinários, de ajuda às empresas, auxílio emergencial de R$600, mais os gastos diretos em saúde, mais as transferências a estados e municípios, que é muito expressivo. Quer dizer, claro que a gente vai precisar depois avaliar se esses gastos chegaram na ponta de maneira eficiente, mas o fato é que um volume expressivo de gastos foi fixado, tanto é assim que a nossa projeção de déficit para esse ano é de 877,8 bilhões, o que representa 12,7% do PIB no caso do governo central. Quando inclui os estados e municípios e também o pagamento de juros, aí nós estamos falando de um déficit nominal
de quase 18% do PIB. É um déficit muito elevado que vai ser difícil de ser revertido. Na segunda parte, vou mostrar as projeções para 10 anos à frente, discutir um pouco do financiamento da crise, se há outros caminhos. Esse ano foi discutido muito a possibilidade de usar o lucro do Banco Central e, de fato, o Banco Central transferiu esses resultados para o Tesouro, também o chamado uso da conta única, como é que essas coisas funcionam. E o teto de gastos, né? O teto de gastos, ele é a principal âncora fiscal, ele ajudou a que esse juro tivesse caído tanto desde 2016, mas ele está numa sinuca de bico, como a gente pode dizer. Ele está num momento em que é definidor, se nós vamos voltar para o que era pré-2016 ou se a gente vai aperfeiçoar a regra para manter o compromisso com o controle dos gastos. Então, esse é o quadro mais desafiador que o país já enfrentou. A projeção de PIB da IFE esse ano continua em 6,5% de queda e ano que vem 2,5% de alta. A elasticidade que a gente considera é igual a 1. A IFE tem uma nota técnica publicada de cerca de 1 ano e meio atrás, em que a gente explica o porquê de usar essa elasticidade igual a 1, do Alessandro Casalec, da nossa equipe, e de outros, e deve revisitar em breve esse assunto. Mas o fato é que a elasticidade igual a 1, nesse contexto, é até otimista, né? Porque é difícil que você tenha um mercado de trabalho tão fragilizado, possivelmente contribuições previdenciárias numa dinâmica pior do que se tinha em outras crises, recuperar a receita muito rapidamente ou acima do PIB. Então, considerar a elasticidade igual a 1 significa que se o PIB vai crescer no que vem 2,5%, a arrecadação, em geral, deve crescer também mais ou menos nessa faixa. Nesse contexto, a importância de se cortar gastos é ainda maior. Claro que, nesse momento, há a demanda específica que eu mencionei para combater a crise, mas no após-crise nós temos que voltar a uma lógica de austeridade fiscal, que tem a ver com aumento de receitas e cortes de despesas, para que a gente possa reequilibrar a relação dívida-PIB num prazo minimamente razoável, né, de 4, 5 anos. As nossas projeções hoje todas mostram um crescimento da dívida até 2030. Significa que é um alerta que precisa ser observado pelo governo, pelo Congresso, e as medidas necessárias para evitar isso sejam tomadas. O crescimento de 20,3 pontos percentuais da dívida pública é muito expressivo, não dá para brincar com fogo, né? Essa história de que a gente tem juros baixos agora e que pode se dar o luxo de ter uma dívida crescente é uma meia-verdade, porque o juro não é uma condição dada da realidade, ele se altera de acordo com a conjuntura. E do ponto de vista estrutural, a taxa neutra de juros não se alterou, nós não avançamos na produtividade, como a Silvia mostrou, nós não tomamos medidas de abertura comercial, de melhora do ambiente de negócios. A única coisa positiva que foi feita foi a aprovação da reforma da Previdência, que é estrutural, mas demora para gerar efeitos, e foi incompleta, não abarcou estados e municípios. E, claro, o risco de financiamento existe, hoje ele está controlado, o Tesouro tem instrumentos para fazer dívida, inclusive as LFTs, que são títulos pós-fixados, indexados a Selic, mas nos títulos com prazo mais longo, a gente já observa um empinamento da curva de juros, como se diz, o que é claramente o mercado precificando aumento do risco diante da incerteza. Eu gosto desse gráfico porque ele resume um pouco a ópera, né? Aqui a gente está vendo os dados acumulados de receita e despesa em 12 meses e a preços constantes. Então, tudo que você vê aí de alta significa acima da inflação. Vejam que a curva azul, que é a receita, cresceu de maneira quase ininterrupta, se a gente pegasse a média móvel dessa série aqui, desde 2003, e a mesma coisa acontece com a despesa. Então, tudo que a receita e a economia cresceram no período, as despesas também cresceram. Basta ver nessa tabela, que resume o gráfico. De 2004 a 2011, a receita líquida cresceu em média quase 8% por ano acima da inflação. A despesa, a mesma coisa. Mas a despesa que cresceu foi a despesa obrigatória, que é difícil de você cortar. E aí o que acontece? Quando você tem período de vacas magras, de 2012 a 2015, se a gente olhar aqui no gráfico, ó, a receita começa a estabilizar, depois cai, né? Esse período a receita caiu 0,5% ao ano e a despesa subindo acima de 5% ao ano.
Esse descompasso, obviamente, representou o início da geração de déficits primários. Primário significa sem contar os juros da dívida pública, e esses déficits estão longe de serem sanados, né? Já vamos para o 8º ano de déficit primário no ano que vem, e mesmo com a saída das despesas extras contratadas neste ano, vejam que aqui, olha, neste ano, a despesa está crescendo a 2 dígitos, né? Se a gente pegar o dado mais recente, isso até acelerou, a despesa está crescendo ainda mais e a receita caindo ainda mais. É essa boca de jacaré que está se abrindo aqui na ponta e que vai demorar a fechar. Claro que, para o ano que vem, se todos os gastos extras saírem, a gente vai voltar para um déficit de 12,7, vai para 3,6, que é uma mudança expressiva, mas 3,6 ainda representa 3 vezes o déficit primário de 2019, para que se tenha presente o tamanho do desafio que nós vamos enfrentar, mesmo que não haja um spillover, um transbordamento de custos e despesas deste ano para o próximo. E quais são essas despesas que cresceram ou que caíram, né? Porque a gente vê que, lá por aquele gráfico geral que eu mostrei agora há pouco, que você teve uma desaceleração da despesa nos anos mais recentes. Mas o problema é que as despesas que estão caindo são as discricionárias, que estão aqui na última coluna, olha, de 2,5%, a gente está indo para 1,7%. Então, caiu 0,8 ponto percentual do PIB de 2014 para 2019. Só que o BPC, que é um benefício social, e o abono e seguro-desemprego, que são outros 2 benefícios importantes, estão praticamente estáveis. Pessoal aumentou meio ponto percentual do PIB. E o gasto do INSS aumentou 1,8 ponto percentual do PIB. Então, essa estratégia de reduzir o gasto discricionário tem limites, porque o gasto discricionário inclui a despesa de custeio necessária para o funcionamento da máquina pública, os gastos com saúde para cumprir o mínimo constitucional, então não pode cortar, e os investimentos, esses 3 grupos principais. Por isso que, quanto mais passa o tempo e mais eu vou cortando a discricionária, mais evidente fica a necessidade de mexer nesses outros grupos do gasto. Só que é muito difícil politicamente, como a gente está vendo nessa semana, inclusive, a discussão de mexer no abono salarial ou de mexer na indexação da Previdência, é muito difícil politicamente você fazer isso. É por essa razão que o teto de gastos pode acabar sendo descumprido no ano que vem ou no próximo, né? O risco de descumprir é alto. A questão é que, como eu vou falar mais adiante, descumprir o teto é diferente de um cenário de abandono da regra. Você pode até descumprir o teto acionando gatilhos e preservando a lógica do controle de gastos, né? Ganhando tempo, inclusive, para aprimorar a regra. Ou você pode simplesmente abandonar a regra, o que seria muito ruim para o controle das expectativas, para a taxa de juros, para o equilíbrio fiscal. Bem, passando agora para a parte das projeções, esse gráfico mostra o que a gente espera para o PIB nos 3 cenários. O cenário base é o do meio aqui, tem o cenário otimista, que é o azul escuro, e o cenário pessimista, o azul mais claro aqui, né? Então, o que a gente pode ver é que a economia vai ter uma queda importante nesse ano, é uma recessão muito expressiva, isso afeta fortemente o lado fiscal, que você deixa de arrecadar, e também afeta as despesas, porque você tem um nível mais alto, com uma economia menos dinâmica, e a recuperação não será rápida. A gente vai demorar até 2022, 2023 para voltar ao que era o cenário pré-crise aqui, fixado como base 100 em 2019. Quais foram as medidas tomadas pelo governo até agora? A gente teve uma série de medidas que eu organizei para facilitar aqui em 4 grupos, né? Esses dados são atualizados sempre no nosso relatório de acompanhamento fiscal, que pode ser acessado no site da IFE, senado.leg.br/IFI. Então, as ajudas às empresas, que são aqueles programas do Pronamp para microempresa, do BNDES, o PESE, crédito, né? Então, você tem 139,6 bilhões. Ajuda aos trabalhadores, que inclui o auxílio emergencial, 338. Ajuda aos estados e municípios, mais de 70 bi. E saúde, 52 bi. Quando a gente soma tudo isso, mais os diferimentos de impostos e mais os efeitos sobre a receita e a despesa, que não estão diretamente relacionados a medidas, aí tem-se o déficit de 877,8 que eu mencionei.
Bem, além desses efeitos extraordinários que elevam a despesa no curto prazo, o que a gente tem é uma dinâmica, como eu mostrei naquela tabela no segundo slide, e agora eu mostro aqui projetando até 2030, que é de gastos obrigatórios rígidos, né? A Previdência, por exemplo, ela fica mais ou menos estável, cresce até um pouco, mas se não fosse a reforma, ela estaria 2 ou 3 pontos mais alta aqui no limite, né, de 2030. A despesa com assistência, ela fica mais ou menos em torno de 2%, e a despesa discricionária, que é a linha roxa, fica em torno de 1,3% até 2030, cai um pouco em relação ao nível atual. Quem é que sofre a maior queda no nosso cenário? Eu vou explicar por quê. É o gasto com o pessoal. Ele passa de 4,4% do PIB em 2021. Eu estou partindo de 21 porque em 2020 ela sobe temporariamente em razão da queda do PIB nominal. Tá? Então, ela parte de 4,4% e vai para 2,5% lá em 2030. Isso é simplesmente uma projeção que considera o efeito do acionamento dos gatilhos do teto, que são medidas automáticas de ajuste previstas na regra do teto, a emenda 95. Você fica proibido de dar reajuste, proibido de fazer contratações e proibido de tomar qualquer medida que implique aumento real da despesa. Então, a despesa nominal no cenário da IFE, de pessoal, fica congelada, o que faz com que essa curva vermelha caia. Claro que, se chegar em 2023 e a gente já tiver derrubado meio ponto percentual do PIB na despesa de pessoal, isso significa que vai haver uma pressão para que esse efeito dos gatilhos seja interrompido. Então, o que eu acho razoável? É que a gente faça com que os gatilhos funcionem por 2 anos, economizando cerca de 20 bilhões por ano, fruto dos gatilhos, e aproveite esse tempo para endereçar as mudanças necessárias ao fortalecimento do teto de gastos. O déficit primário, que eu mencionei já desse ano, 12,7%. Os outros cenários coloridos são os alternativos. O azul é o cenário básico. Ano que vem, 3,6% do PIB. E se aqueles efeitos dos gatilhos se apresentarem, a gente tem uma melhora do primário até 1,2%. Mas note que a gente não chega no superávit primário no cenário base. A gente só chega no superávit, aqui, ó, 0 em 2026, no cenário otimista. E aí vai ter um superávit primário de 1,5% do PIB lá em 2030. Esses dados, quando compilados com pagamento de juros e com o dado dos estados e municípios, a gente tem o que se chama de resultado nominal. É um déficit nominal de 17,6% do PIB e que vai permanecer alto por um bom tempo. A dívida pública, também nos 3 cenários. Os 2 cenários, base e pessimista, mostram um crescimento importante. O pessimista chega até a ter um viés até de aceleração, de exponencial, né? Uma trajetória exponencial. E o cenário vermelho, que é o mais, que a gente chama de otimista, mas é menos provável, ele mostra estabilidade e depois queda, né? A verdade é que para que a gente consiga ter esse cenário vermelho, que é o cenário otimista, vai ser preciso avançar muito nas medidas de ajuste, inclusive reforma administrativa, contenção de gastos obrigatórios, já com efeitos para o ano que vem, o que, por enquanto, está se mostrando bastante difícil politicamente. Bem, vou partindo para os 2 itens finais. Gisele me avisa se eu estiver estourando o tempo, obviamente, mas eu quero falar... Tem 5 minutos. Tá bom, vou usar esses 5 minutos, então, para falar um pouco do financiamento, né? Como a gente tem ou não alternativas à dívida e o teto de gastos. A gente tem 3 formas de financiar as ações do setor público. Ou é emitindo moeda, o custo é inflação, ou é dívida pública, o custo é juros, ou é tributação, o custo é o chamado peso morto, ou perda de eficiência, para as empresas, para a economia em geral. A dívida pública, nesse contexto de carga tributária já elevada, de economia em recessão profunda, é o que nos resta. Então, você tem que fazer dívida para fazer frente a essas necessidades de financiamento adicionais impostas pela crise, mais as necessidades corriqueiras de financiamento. Você tem 2 tipos de dívida. Tem a dívida do Tesouro e tem a dívida do Banco Central, que é feita também com títulos do Tesouro. A verdade é que tudo redunda em dívida pública. Por quê? Se o Tesouro Nacional deixa de emitir títulos públicos e usa, por exemplo, recursos que ele tem depositados na conta única,
Ao usar esses recursos do passado, depositados lá na conta única, ele vai aumentar a liquidez do sistema. E ao aumentar a liquidez, o Banco Central vai ter que fazer as tais operações compromissadas para que a meta Selic, mesmo sendo baixa, mesmo sendo de 2%, seja cumprida. Então, o Quantitative Easing e outros programas similares, eles não cabe a gente discutir isso num contexto de regime de metas para a inflação. O Quantitative Easing ele teria que ser feito num contexto de redução muito mais ainda intensa da taxa de juros, mas isso poderia ter outras consequências graves. Então, o que se tem nesse momento é o Banco Central ajudando o Tesouro e evitando que o Tesouro tenha que sancionar taxas muito altas na dívida mobiliária. Mas não tem mágica. Tudo redunda em dívida bruta, né, em aumento da dívida. Esse esquema ajuda a compreender. Você tem no primeiro círculo aqui os saques da conta única, aumentam a liquidez, o Banco Central enxuga essa liquidez com título, chama operação compromissada, e aumenta a dívida bruta. Tá? Então, isso é importante ter claro. Não existe mágica. Né? Quando a gente vê alguns economistas de esquerda dizendo, mais heterodoxos, né? Dizendo que você pode usar a conta única e isso resolve o problema. Bom, pode resolver, ajudar operacionalmente, mas é apenas uma questão contábil. Não se resolve o problema fiscal com aquele dinheiro que está depositado no passado. Do passado. Né? Venda de reservas, a mesma coisa. Quando eu vendo reservas, o que acontece? Isso reduz a liquidez em reais. Né? Eu estou vendendo, colocando dólares, então eu estou tirando reais. O Banco Central vai reduzir a posição de operações compromissadas e a dívida bruta diminui. Então, aconteceu parcialmente esse ano que o Banco Central, diante da pressão na taxa de câmbio, tivesse feito uma venda de reservas expressiva e isso ajudou na dívida, via operação compromissada. Mas esse não deve ser um objetivo de política, vender reservas para abrir espaço fiscal, porque a reserva é um seguro, aliás, é o único seguro que a gente tem hoje. Ainda que, pelas métricas do FMI, o Brasil tenha um excedente de reservas internacionais, a gente tem que ter claro que o risco de sair vendendo reservas é elevado. Bem, finalmente sobre o teto de gastos. O teto de gastos é uma regra que diz que a despesa só pode crescer pela inflação passada. Para o ano que vem, ele está calculado em 1.485,9 bilhões. A despesa sujeita ao teto, aliás, a despesa obrigatória, mais a despesa discricionária, que tem caráter obrigatório, soma 1.410,8 bilhões. Né? Essas despesas estão abaixo do teto. Se eu tirar de 1.485, 1.410, vai sobrar só 75,1 bilhões. O que esse número mostra? Que todas as discricionárias que o governo precisa fazer tem que caber nesse valor. Então, é daí que deriva a nossa conclusão de que vai ser difícil cumprir o teto no ano que vem. Nessa tabela, a gente pode comparar como veio o PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, e como estão as projeções da IFE. No PELOA, as despesas sujeitas ao teto são exatamente iguais ao teto. Parece até uma conta de chegada, né? Tanto que o item 1 menos o item 2 dá aqui embaixo, 0,0. Já no caso da IFE, a 1.485,9 menos as despesas sujeitas ao teto, já incluindo aqui toda a despesa discricionária, inclusive aquela que pode ser cortada, você vai ter uma necessidade de corte de 20,4 bilhões. Então, é importante ter claro que o quadro para o ano que vem é muito restrito, né? Ainda mais se o governo criar despesas novas, e o Renda Brasil, por exemplo, que vem sendo discutido, pode ser sim uma medida importante, mas isso vai levar à necessidade de cortar outros gastos para que a gente não entre num quadro de despesas discricionárias muito baixas que podem até colocar em risco o funcionamento da máquina pública. Enfim, o que fazer diante dessa dificuldade com o teto, né? Uma alternativa seria acionar os gatilhos do teto diante dessa iminência do rompimento. Isso poderia ser feito já no PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Infelizmente, não foi feito, né? Eu acho que seria a melhor alternativa. O governo tem receio de fazer isso porque a redação da emenda 95 tem problemas, né? Ela deixa em dúvida se o PELOA poderia ou não conter esse rompimento. E aí você cai na segunda alternativa, que é aquela que o governo preferiu, adotar uma outra PEC
para que essa PEC, sim, explicite o acionamento dos gatilhos. Primeiro foi a PEC da emergência, agora está se trabalhando no texto da PEC do Pacto Federativo, cujo relator é o senador Márcio Bittar. E aí você tem duas outras alternativas que, a meu ver, são subótimas, né? Porque tem um risco elevado. Uma delas seria já flexibilizar a regra direto com uma PEC, criando subtetos para investimento ou coisas do tipo, e a outra seria usar o expediente do crédito extraordinário, como tem sido feito ao longo de 2020, inclusive em 2021. O risco dessa quarta alternativa é que você pode acabar transformando despesas que não têm nada a ver com o combate à crise, também, o que seria muito ruim. Era isso, muito obrigado mais uma vez e parabenizo aí aos organizadores pelo evento, fico à disposição para a gente discutir. Obrigada, Felipe. É uma apresentação também muito rica de informação, né, para a gente ter uma ideia da situação complicada que a gente está, né? Eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas pelo chat aí do YouTube. Eu vou passar uma pergunta para cada um de vocês. Se a gente for tendo mais tempo, eu passo outras perguntas, né? A primeira pergunta foi para a Silvia. Na sua opinião, no sentido de priorizar aquilo que é mais importante, qual seria a ordem das reformas? E aí eu queria até acrescentar um pouquinho. Você fala que assim, o nosso grande gargalo é produtividade. E um grande problema que a gente enfrenta é a questão tributária para as empresas. Qual seria o caminho mesmo, assim, de maneira mais concreta, já que a gente tem um problema de arrecadação, né? O governo não tem como diminuir a arrecadação no cenário de despesas tão elevadas, né? Como a gente conseguiria estimular a produtividade? Bom, vou tentar resumir aqui essa pergunta, né? Responder da melhor maneira possível, né? É muito difícil, porque a gente tem que consertar o carro andando, né? Então, tem esse lado fiscal, então não dá para deixar também de fazer essas reformas para tentar manter alguma estabilidade fiscal. Eu acho que esse é um ponto, reforma administrativa, de conter os gastos, né? Então, é difícil mesmo, porque você vinha num período de agenda que você estava conseguindo fazer de uma maneira mais harmônica as reformas, né? Havia mais tempo. Agora a gente está num momento um pouco mais complicado, mas eu queria ressaltar que é muito importante e que a gente tinha, né, até acho que no período do Temer, né, uma secretaria específica de produtividade, porque isso é um tema recorrente. Você tem que pensar nisso a todo momento, não é uma coisa que você resolve de uma hora para outra, né? Então, esse é o primeiro ponto. E quando você olha as reformas, tem que olhar de todas as reformas do ponto de vista da produtividade, né? E a reforma tributária, como eu ressaltei, é uma questão importante, porque a gente sabe que, infelizmente, pelo fato de não termos um IVA, a gente penaliza o investimento. A gente penaliza as exportações. Né? E a forma do IVA, ela pode realmente reduzir essa distorção, né? É a grande forma, mas, sem dúvida, a reforma tributária é extremamente complexa. E fazer uma reforma tributária no contexto de crise, principalmente que penaliza o setor de serviços, o setor de serviços vai reclamar, né? Porque ele é penalizado nesse contexto, né, de mudanças, né, tributárias, é muito difícil. Mas eu acho que não dá para deixar essa agenda parada. A reforma tributária, apesar de ser muito difícil, ela deveria, né, manter e continuar. Eu espero que, né, pelo menos dentro da Câmara, a gente tenha ouvido, né, essa preocupação muito grande, e o próprio governo tem se manifestado. Eu acho que a gente tem que continuar nessa agenda de reformas da reforma tributária. Mas tem outras agendas, né, que eu acho, por exemplo, a questão da abertura econômica. Claro que é muito complicado, mas você já podia, que não sei por que, a gente teve muita dificuldade, né, discussões de exoneração, por exemplo, de bens de investimento, bens com tecnologia. Realmente, para as empresas, né, as empresas que precisam investir com esse câmbio desvalorizado, a falta de você ter, né, você pagar impostos para importação de equipamentos, isso é muito ruim. Então, você vai ter um atraso tecnológico maior ainda num contexto como esse de crise. Então, acho que é uma agenda de investimento extremamente importante, privado. Então, a parte tributária e a parte, né, de redução de custo, né, de tributação sobre bens de capital é extremamente importante. Mas, infelizmente, eu sei que é difícil, entendeu? Eu acho que essa discussão ela é importante, tributária. Tem um capítulo no nosso livro de Anatomia da Produtividade, que é do Bernardo Api, sobre essa discussão tributária, o impacto sobre produtividade. A gente não imagina isso, mas ele é importante. Então, eu acabo elencando isso uma questão importante. Mas antes, né, só de finalizar, eu fico triste que a gente perdeu aí como uma secretaria o tema da produtividade, porque isso permeia
todas as políticas, não deveria olhar todas as políticas e olhar esse recorte, porque muitas vezes está olhando para resolver uma questão, mas você pode estar penalizando outras questões que podem gerar efeitos perversos. Então, acho que é uma agenda que a gente tem que focar além da questão fiscal. Ok, obrigada, Silvia. Agora para o Felipe. Como conciliar as necessidades de assistência social e equilíbrio fiscal no pós-pandemia, especialmente nas regiões mais vulneráveis? E aí a pergunta coloca: a reforma tributária será a solução? Faz o link. Essa contradição aparente, na verdade, ela existe no curtíssimo prazo, mas o equilíbrio fiscal é o que vai ajudar que a gente tenha um Estado com uma estrutura de financiamento para atender essas necessidades do após-crise. Por exemplo, não adianta a gente propor criar novos programas, aumentar investimentos e coisas do tipo, sem mostrar qual vai ser a fonte de financiamento. A discussão do Renda Brasil, né, que vai claramente para as regiões mais vulneráveis, para as pessoas que mais dependem do Estado, que vão continuar desempregadas e dado essa precariedade do mercado de trabalho, ela é importante. Agora, quem paga a conta? Como é que a gente faz? Vai haver uma tributação maior? Ou a gente vai cancelar outras despesas que são ineficientes? Ou ainda reduzir o gasto tributário? Então, um link que se pode fazer com essas duas questões que foram colocadas é talvez a redução do chamado gasto indireto, que são as renúncias tributárias. Hoje a gente tem 4% do PIB que vão para regimes especiais, isenções, desonerações, uma série de outros benefícios tributários, até mesmo as deduções do imposto de renda pessoa física, né, que favorecem classe média, média alta e alta, né, que poderiam ser revertidos e esse espaço fiscal destinado para programas para os mais vulneráveis, né? Agora, essa discussão é uma discussão que tem que ser feita no Congresso, tem que partir do Executivo também, e não é trivial. A gente está vendo isso nos noticiários, né? Você está com o áudio fechado, José. Perdão, desculpa. Para você, novamente, Felipe, existem saídas fiscais para a aprovação de uma renda mínima permanente no país? A discussão que surgiu na pauta do Congresso desde a década passada e se ampliou com a pandemia. Aí eu queria até complementar, porque peço até desculpa se me passei na apresentação. Quando você faz aquele cenário pessimista, né, talvez o mediano e o otimista, o cenário pessimista, ele leva em consideração exatamente o quê? Por exemplo, se uma segunda onda de Covid estaria embutida ali ou não, aquilo ali já é um cenário em que se não consegue fazer ajuste. Essa pergunta da renda mínima, de fato, você tem propostas que, inclusive, culminaram no Bolsa Família, né? O próprio senador Eduardo Suplicy, à época, ele conseguiu aprovar uma lei da renda básica para ser instituída por etapas, e a primeira etapa foi justamente o Bolsa Família. Agora, essa discussão voltou à tona da renda mínima universal, mas o que a gente tem que ter cuidado é que o Bolsa Família é um programa que custa relativamente pouco e é super eficiente. Ele vai para quem realmente precisa. Talvez a gente tenha que continuar nessa linha e não fazer um mega programa que não vai ter condições de ser pago sem gerar desequilíbrios fiscais. Sobre os cenários, as premissas que a gente faz, por exemplo, no cenário pessimista e no cenário otimista, elas têm a ver com a precificação de riscos, né? Para baixo e para cima, tanto de questões externas, quanto de aprovação de reformas e outras questões que afetam o cenário macro e, consequentemente, o cenário fiscal. Mas a gente não faz nenhuma coisa exógena assim, para o fiscal, do tipo, no cenário pessimista, tem esse ou aquele programa a mais que leva a uma despesa maior. As diferenças entre eles são dadas mais por questões de riscos mesmo macroeconômicos, né? Ô, Gisele, você está sem o áudio. Oi, desculpa novamente. Eu queria agradecer a vocês, pedir a presença, as apresentações, queria pedir desculpa
por ter que encerrar, né? Foi bastante esclarecedora, muito interessante todas as duas apresentações, só que a gente vai ter que encerrar porque os palestrantes da próxima mesa já estão aguardando. Então, foi um prazer poder mediar essa mesa. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Gisele. Obrigado, Silvia. Foi um prazer estar com vocês. Mesma coisa, é um prazer ter participado do evento. Obrigada, Gisele. E parabéns, Felipe, novamente. Obrigada. Boa tarde.